Muito bem, mulheres de um lugar em Betânia, quarto de guerra. Hoje nós estamos aqui muito felizes porque nós chegamos, ao último dia dessa jornada. E o selar, o completar, o que assim seja do teu coração, do 21º dia, O amanhã, nas mãos de Deus. Então, este não é apenas o fim de um propósito, ele é o início de um estilo de vida. Então, o secreto ele deixa de ser prática e se torna casa. Betânia não é mais um lugar, Betânia é você. Então, respire e hoje o céu celebra com a gente, porque nós vamos encerrar este ciclo com o amanhã sendo entregue nas mãos de Deus. Vamos orar? Espírito Santo, fala ao nosso coração, fala conosco, nos dá a direção, nos dá, Espírito Santo, aquilo que só o Senhor pode nos dar. Então fala ao coração de cada filha tua aqui, Pai. Cada filha tua, Senhor, que necessita do toque poderoso das tuas mãos. Espírito Santo, fala com cada uma delas. Que não seja eu a falar, mas que seja o teu Santo Espírito, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus fala em Mateus 6,34. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará seus próprios cuidados. Em Provérbios 16,3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Jeremias 29,11 diz: pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, a palavra de Deus nos fala muito sobre entregar. E o último ato da mulher de Betânia não é pedir, é entregar. Você caminhou 21 dias, né? Silêncio, mesa, consagração, lágrimas, intercessão, descanso. E agora Deus te pede o amanhã, porque o futuro só é leve quando está nas mãos certas. Então Deus não te chama para prever, Ele te chama para confiar. Você não precisa saber o que vem, quando virá, como acontecerá. Você só precisa saber quem caminha à sua frente. Ele diz: eu conheço os planos. Então você só precisa saber quem é que vai à tua frente. É o Senhor. Ele caminha à frente. Então, nós podemos descansar, Como nós falamos ontem, e entregar e confiar, porque Ele conhece os planos. Ele não disse, você conhecerá. Ele disse, eu conheço os planos. Então, o futuro está encoberto para você, encoberto para mim, mas revelado para Ele. Então, você entende a dimensão disso? Você não tem controle sobre o futuro, você não tem controle sobre o que vai acontecer, mas Deus tem, porque Ele sabe de todas as coisas, porque Ele conhece todas as coisas. Então, o futuro está encoberto para nós, mas revelado para Ele. E o amanhã é o altar onde o medo morre. O medo sempre tenta morar no futuro, a ansiedade, Mas a fé, ela vive no hoje. Então, entregar, a entrega do amanhã é você quebrar o poder da ansiedade e dizer assim, ó, Senhor, o que eu não controlo, o Senhor governa.
Senhor, o que eu não controlo, o Senhor governa. Você não controla o futuro, você não controla o amanhã. Você talvez não controla nem o que vai te acontecer hoje à noite, por exemplo. Mas o Senhor governa. O Senhor está lá. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, quando você passa a entender que o amanhã está nas mãos de Deus, o amanhã não pesa. Porque quando você tenta carregar o futuro, ele se torna um peso, cansaço, ansiedade, né? Que gera muitas vezes uma TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada, que não tratada, não vista, acaba se tornando uma síndrome do pânico, né? Níveis de estresse muito alto, burnout. Tudo isso nasce de quando você tenta carregar demais esse futuro e ele acaba se tornando um peso. Agora, quando Deus carrega, ele se torna uma promessa. Provérbios 16:3 diz: confia e ele endireitará. Não é você, é ele. Então nós precisamos confiar, entregar, e o resto é com ele. Então pare de tentar carregar esse peso do futuro. E Betânia agora é como se tornasse você. Betânia é o lugar onde Jesus é recebido, onde Jesus é ouvido, adorado, amado. E durante 21 dias você abriu um caminho. Agora esse caminho está dentro. O secreto não é apenas só o quarto, mas ele é uma resposta diária. É o lugar aonde você vai todos os dias e você busca. Não é porque não terá o áudio, não é porque não terá o propósito que você vai deixar de ir ao secreto. Secreto é um caminho. E esse caminho está dentro de você. Então, assim, mesmo que as circunstâncias te tentem tirar desse ambiente, te tentem tirar desse lugar, você vai permanecer. Permanecer nesse ambiente, porque aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Então, assim, ó, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Nós aprendemos isso aqui. A palavra de Deus é o que nos dá sustento. Então, nesses dias, você vai começar a pegar mais na sua Bíblia, a ler mais a sua Bíblia, a procurar nela algumas respostas. Mas, Paty, eu não entendo, é difícil. Eu digo para você o seguinte, ó. Nós temos vários aplicativos de Bíblia, né? Inclusive, eu sempre indico aquele que é um nome em inglês, que eu não sei falar, que é o YouVersion, né? Mas eu posso colocar o link aqui embaixo, ou no grupo. Então, assim, é um aplicativo que tem várias traduções diferentes para que você possa ler e comparar. Paty, mesmo assim eu não entendo. Então você pode ir no Google, né? Antes de eu comprar a minha Bíblia, a mensagem, que tem uma tradução muito mais simples de se entender, eu procurei no Google a mensagem, Bíblia, a mensagem, e você pode ler ela online. Então, assim, mas eu não entendo. Se você não entende, hoje, com tanto recurso, e nós temos que como é que poderia dizer? Nós temos que desmonizar, né? Acho que seria essa palavra, o chat GPT, porque muitas pessoas demonizam ele, né? Muitas pessoas acham que é errado. Então você pode, eu li, né, tal versículo, me explica, e você coloca lá para ele te explicar. E você pode até pedir para ele, me explica com uma exegese, com X, tá? Completa. Me explica com uma concordância bíblica. Me explica com uma hermenêutica cristocêntrica. Porque senão ele vai acabar te explicando
né? Porque a hermenêutica ela tem várias raízes. Então, se eu quiser usar uma hermenêutica, né, da psicanálise, ele vai trazer. E é o que acontece, é a confusão que tem aí com a constelação à luz da Bíblia, a psicanálise à luz da Bíblia. A gente precisa ser cristocêntrica. Nenhum outro fundamento, nenhuma outra técnica, nada. Então, se você não entende, você faça isso, passe esse filtro e peça para o chat. E ele vai te explicar. Porque ele é uma ferramenta e nós devemos usar essa ferramenta para nos auxiliar. Então, assim, ó, não há desculpa hoje em dia para você não pegar a sua Bíblia, não ler a sua Bíblia, não anotar, sabe? E esse é o grande sentido aqui de Betânia. É nós estarmos em mesas com nossas Bíblias abertas. Esse é o grande sentido de nós estarmos aqui. Então, assim, ó, eu quero dizer para você, leia a sua palavra, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Não fique pensando assim que só o que você recebe aqui. Lembra o maná? Nós já falamos sobre isso. O maná, ele descia. O maná era diário. Então, é todo dia que você tem que buscar. Eu não posso acumular o maná porque ele estraga. Eu tenho que buscar ele diariamente. E aí, você pode abrir sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 46. Versículo 9, que diz assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há outro, nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim destes tempos remotos, e o que ainda virá. O que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Veja que Deus está dizendo aqui que é para a gente lembrar dos tempos passados. Por quê? Porque é para a gente ver o que Ele já fez. É para a gente, não é porque é para a gente viver do passado, porque Isaías também tem uma passagem que diz que nós devemos esquecer, né? Esquecer do passado. Mas aqui ele está usando essa palavra para dizer para aquele povo e para dizer para mim e para você que nós devemos lembrar dos feitos dele, daquilo que ele já fez. É como se fosse, como dizem Lamentações, trazer à memória o que te dá esperança. O que te dá esperança é saber que Deus já abriu o Mar Vermelho, que Deus já fez caminho no deserto. É você saber que Deus já curou paralíticos, já curou cegos, que Deus já curou, né, já ressuscitou, que o Senhor, ele já fez ter comida na vasilha. Quando a viúva achava que ia morrer, ele mandou o profeta lá e o azeite não acabou, a farinha não acabou. É você saber que quando a sunamita perdeu o filho e ela ia lá caminhando e dizendo vai tudo bem, é porque ela sabia que Deus estava com ela. E ela chega no profeta e diz: olha, eu não te pedi nada. Eu não te pedi nada. E o profeta desce o monte, vai ao encontro do filho dela. E no quarto, na intimidade, boca com boca, olho com olho, mão com mão, intimidade. Ele traz calor humano, vida. E ele clama ao Senhor, porque ele já sabia aquilo que Deus já tinha feito. E o filho da sunamita revive. A vida no quarto, a vida no secreto. No secreto, sonhos são ressuscitados. No secreto, o Senhor, ele tem intimidade com você. No secreto. Então, aqui o Senhor, ele está dizendo em Isaías:
Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim de tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Então, o propósito dele permanece. Basta eu e você andarmos conforme a sua vontade. Porque se nós andarmos e não nos desviarmos, o propósito dele permanece e vai acontecer na nossa vida. Mas se você talvez pegou outros caminhos, talvez você se desviou, você foi por caminhos que não deveria ir, não se preocupe. Você vai fazer o caminho de volta e o propósito do Senhor permanece na sua vida. Só que, claro, você vai ter que passar por algumas situações até chegar no propósito. Então, assim, ó, entenda isso. Entenda isso porque isso é poderoso. Nós vamos chegar ao propósito porque Ele sabe o fim das coisas. Mas se nós nos desviarmos, é como quando a gente usa o Maps, o GPS. A gente pega um caminho para a direita quando ele está dizendo que é para a esquerda. Então, o que a voz do GPS diz? Recalculando a rota. E daí ela arruma outro caminho, talvez mais tortuoso, talvez com que não, talvez uma estrada de chão ao invés de asfalto, talvez um lugar mais perigoso, mas você volta para o destino final. E assim é Deus. Ele não desiste. Ele faz com que a gente faça o caminho de volta e volte. E volte para o centro da sua vontade. Então entenda isso. Você que está aqui nesse propósito, não queira controlar as coisas. Queira entregar nas mãos do Senhor. No Salmo 37, versículo 3 diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. O 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele agirá. E Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descansa no Senhor. Aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos ímpios, nem com aqueles que maquinam o mal. Olha que forte isso. Aqui é uma promessa para mim e para você, é um salmo de Davi. Eu estou lendo na versão NVI hoje, tá? E ele diz isso para nós: confia no Senhor, faça o bem, e assim você desfrutará com segurança. E aqui no 5, ele diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Só que muitas vezes nós não queremos entregar porque para nós é difícil sair do controle. Mas eu digo para você, hoje é dia de entrega. Entrega. Então que a tua oração seja: Pai, hoje eu entrego amanhã nas tuas mãos. Eu entrego os meus planos, os meus medos, os meus sonhos, a minha família, os meus passos, o meu caminho. Guia-me segundo a tua vontade. O que for para ser, confirma. E o que não for, fecha. Fecha. Sabe, com convicção, não, mas se eu pedir, e aí eu vou perder esse relacionamento, mas se não é da vontade de Deus para você, minha querida, fecha essa porta, não deixa essa porta aberta. Então você vai dizer para o Senhor: guia-me segundo a tua vontade. O que for para ser, confirma. O que não for para ser, fecha. Ensina-me, Senhor, a viver hoje com fidelidade, o amanhã com confiança.
e que o futuro não me roube o presente. Porque muitas vezes nós ficamos tão preocupadas com o futuro que não vivemos o presente, não desfrutamos do presente. Que a esperança governe a minha alma, que o meu amanhã eu entregue a ti, sem duvidar. O meu amanhã é teu, Jesus. E aí, quando você orar, eu quero que você escreva no seu diário da jornada e, inclusive, guarde o seu diário da jornada, porque quando nós começarmos o nosso novo propósito, você vai usar ele e durante o discipulado também. Você vai escrever o que mais eu temo, o que mais eu tenho medo sobre o amanhã. O que Deus já me mostrou sobre o futuro. E agora você vai fazer uma lista de entregas. Você vai entregar pessoas, projetos, decisões, sonhos, lutas, relacionamentos. Tudo isso você vai entregar. E você vai colocar as mãos sobre essa lista e você vai orar. Você vai dizer, Senhor, eu confio, cuida do amanhã. E você vai pegar essa lista e você vai fazer um propósito seu com Deus. De você orar, talvez, por 7 dias sobre essa lista. E você vai pedir para o Espírito Santo te conduzir, te confirmar, te mostrar aquilo que está em oculto. E você pode meditar no Salmo 37, como eu li aqui, Filipenses 1:6, Isaías 46, do 9 ao 10. Porque eu tenho certeza que o futuro, ele é seguro quando ele está nas mãos do nosso Pai, do nosso Deus. Vamos orar? Vamos falar com o amado da nossa alma. Vamos falar com o Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Tudo passa pela mão do nosso Deus. Então nós vamos pedir para Ele assim, ó, Espírito Santo nos guia, Espírito Santo nos leva a esse lugar, que nós possamos andar nesse lugar de segurança. Fale com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Jesus, hoje nós encerramos este propósito, Pai. E é tão lindo ver o Teu agir, é tão lindo ver aquilo que o Senhor faz, a maneira que o Senhor age, que o Senhor nos resgata, que o Senhor nos chama de volta ao secreto. Senhor, é o Senhor que nos chama. É o Senhor que nos chama a caminhar, Senhor, nesse lugar. Nesse lugar onde nós podemos falhar, mas que se nós confiarmos, se nós olharmos para Ti e confiarmos, o futuro já está garantido. Porque os propósitos do Senhor, ninguém pode frustrar, Pai. Ninguém, a não ser nós mesmos. Quando nós não escolhemos entregar e viver da maneira que nós queremos. Então, Senhor, nós queremos olhar além das circunstâncias, nós queremos olhar, Pai, o Senhor. Jesus, o Senhor. Nós queremos olhar, Senhor, nos Teus olhos e dizer assim, ó, toma, Espírito Santo, toma, Paizinho, toma o nosso futuro. Tá aqui, Senhor, toma. Jesus. Deus, pega os nossos temores, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas preocupações com relacionamentos, com casamento, com filho, com a vida financeira, com a saúde. Deus, o Senhor é fiel, o Senhor nunca falha. E nós então, Pai, hoje escolhemos entregar. Entrega ao Senhor, entrega para Ele, mesmo que o mar cresça, você vai escolher confiar
confiar nele. Porque ele é aquele que cuida de você. Aleluia, Senhor. Hoje nós escolhemos confiar em Ti, Pai. Confiar no Senhor, ó Pai. Diga para Ele: hoje eu entrego, Senhor. Hoje eu entrego amanhã nas Tuas mãos. Hoje eu entrego, Senhor, os meus planos, os meus medos, os meus sonhos, a minha família, os meus passos, o meu caminho. Guia-me segundo a Tua vontade. E o que for para ser, confirma. O que não for, fecha. Me ensina a viver hoje com fidelidade e o amanhã com confiança. Que o futuro não me roube, Senhor, o presente. E que a esperança governe a minha alma, porque o amanhã é Teu. Me guia, Senhor, para que eu confie em tudo em Ti, Senhor. Que eu caminhe sobre as águas olhando para Ti e não olhando para as circunstâncias. Nos leva, Senhor, mais fundo na nossa intimidade, na busca no secreto, para que a nossa fé se fortaleça em Ti. Jesus, vem. Senhor, vem, Pai. E toca. Toca no coração de cada filha Tua, Senhor. Toca, Pai. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Que ela possa desfrutar, Pai. Desfrutar da presença contigo. Desfrutar, Senhor, de estar aos Teus pés como Maria, Pai. Que nós possamos entregar o bom perfume. Jesus, Te amamos. Te amamos, Senhor, Te amamos. Te necessitamos. O Senhor é, Pai. O Senhor é um amigo bem presente. O Senhor é o nosso Paizinho, que nos cuida e que nos ama. Entregamos o futuro a Ti, Senhor. Entregamos o futuro a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, Jesus, pela paz que excede o entendimento. Obrigado por tudo que nós aprendemos aqui, Senhor, nesses 21 dias. Que se for preciso a gente volte desde o início e comece tudo de novo, Pai. Entregamos a Ti, Espírito Santo. Encerramos, Pai, aqui este propósito, Pai. E eu creio que virão frutos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que você possa encerrar com essa certeza, com essa convicção de que o Senhor vai te guiar a esse lugar de entrega, onde você vai entregar e confiar no Deus Todo-Poderoso. Amém? Se você ouviu até aqui, você vai reagir com as mãozinhas para cima, assim, como se fosse entregando, sabe esse emoji que tem da entrega, né? Você vai reagir com esse emoji. E eu quero que você deixe nos comentários, ou pode me mandar no WhatsApp, como que foi para você esses 21 dias de propósito. Como que foi para você passar por esse processo de 21 dias no quarto de guerra. E que esse quarto, esse lugar, esse espaço que você dedicou, seja o teu lugar de encontro, o teu lugar de mesa, seja a tua Betânia, para você se encontrar com o Pai todos os dias. Amém? Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o desejo que há no meu coração. E até o nosso próximo propósito. Durante esse tempo de pausa que nós vamos ter,
por conta das festas, né, de Natal, Ano Novo, e eu quero que você esteja presente com a tua família, mas se você deseja, aqui no nosso canal e na descrição do nosso grupo, tem ali, né, esse propósito completo, a playlist dele, e também tem a playlist do Casa Edificada. Se você chegou agora, se você não me conhece ainda, se você ainda não fez o Casa Edificada, também são 21 dias de profundidade, de limpeza da casa, sabe? É uma limpeza de fato. Então, se você quer, você pode ir de um a um daqueles áudios e assistir, ouvir e fazer as orações de renúncia e, de fato, limpar e edificar a sua casa. Que Deus te abençoe.